Marvel ou DC? Tá na hora de resolver essa questão de uma vez por todas. A Marvel e a DC são duas editoras de quadrinhos norte-americanas de super-heróis, que a propósito, ambas são donas desse gênero, tanto nos quadrinhos quanto em outras mídias, onde ao longo dos anos que se passaram, ambas as editoras acabaram ganhando grandes forças com o passar do tempo de suas criações, desde personagens, histórias, desenvolvimentos, combates épicos e também dos poderes dos personagens, que inclusive se tornaram grandes destaques ao final dos anos que se passaram e que ainda por cima permanecem até hoje no topo das maiores franquias do mundo. Além disso, a Marvel e a DC não só deram muito certo nos quadrinhos, que foi a sua parte principal, como também em outras mídias que inclusive fortaleceram o gênero de super-herói nessas mídias na qual elas foram fortalecidas, e que surgiram diversas outras franquias de super-heróis incríveis semelhantes a elas, mas que não são superiores a elas. Mas ao longo do tempo, muitos fãs acabaram se perguntando qual das duas é melhor, por causa dos seus personagens, desempenhos, histórias e poderes. Acaba discutindo muito sobre os fãs se saber qual das duas é exatamente a melhor de todas. No vídeo de hoje eu irei defender alguns mistérios e tirar as dúvidas de muitos fãs nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora começar. Começando com os heróis, que é a parte principal das duas editoras, eu não só irei analisar os mais poderosos como também os mais famosos. Começando primeiramente com os da Marvel, nós temos no caso dentre elas, o Homem de Ferro. Seu nome é Tony Stark. Ele não tem superpoderes e, por causa do seu intelecto de cientista, ele construiu uma armadura de combate altamente avançada com poderes de fogo, onde ele pode até mesmo hackear sistemas e construir outros equipamentos para os seus amigos. O Capitão América, que é um super soldado capitão do exército americano e que representa os Estados Unidos, também por ele se representar justiça, força, coragem, bravura e patriotismo, e que é ele que liderou os Vingadores após eles ter saído do gelo e que possui um escudo em forma de disco. O Thor, considerado o príncipe do trovão e de Asgard, ele possui um Mjolnir, onde ele pode controlar a eletricidade e absorver de todos os tipos, e o que torna ele um dos personagens mais poderosos do universo Marvel. O Hulk, que tecnicamente é um ser humano normal que, quando é movido pela raiva, ele se transforma em um gigantesco monstro verde que aumenta sua força, durabilidade e resistência, e é considerado o maior herói da Marvel no caso de força bruta, incluindo também de que a sua cor verde é muito icônica. A Viúva Negra, que é tecnicamente uma agente secreta da SHIELD, que muitas vezes aparece como heroína ou vilã e que possui grandes técnicas de combate, experiência, estratégia, manuseio de armas de combate. Gavião Arqueiro, que também é um agente secreto da SHIELD, parceiro da Viúva Negra. Ele é um arqueiro muito talentoso que utiliza arco e flecha de alta tecnologia e é um grande talento. O Senhor Fantástico, sendo o líder do Quarteto Fantástico e o membro mais conhecido dentre eles, ele possui o poder de se elasticar, incluindo também de que ele é um dos personagens mais inteligentes do universo Marvel por causa de muitos feitos científicos que ele fez. O Wolverine, sendo o mutante mais poderoso e famoso da Marvel, ele é amplamente imortal, que possui garras metálicas que saem de suas mãos, além também dele possuir uma grande ferozidade inabalável que pode destruir os seus inimigos. O Doutor Estranho, que é também conhecido como o Mago Supremo, ele tem a capacidade de possuir a magia suprema, onde ele pode controlar o tempo, manipular o espaço e desvendar coisas misteriosas ao longo de seus caminhos. O Surfista Prateado, que, como o próprio nome já diz,
Ele é um surfista feito de prata que antigamente era um vilão, mas agora virou defensor do universo. Possui a habilidade de voar através do tempo, do espaço e atravessar buracos negros. A Feiticeira Escarlate, que é tecnicamente a controladora da magia do caos, e com ela pode alterar, destruir ou até mesmo criar sua própria realidade, embora não tenha total controle sobre essa magia. O Demolidor, sendo amplamente um herói urbano por causa de trauma pessoal, ele é um herói técnico em combate marcial, onde ele luta contra a máfia, a corrupção e o crime organizado, incluindo de que seu maior inimigo é o Rei do Crime. O Raio Negro, que tem a capacidade de soltar gritos sônicos, além de poder voar, possui super força e possui a capacidade de absorver e controlar as energias de todos os tipos e criar sua própria. A Tempestade, que muitas vezes aparece como o líder dos X-Men e também uma das mutantes mais famosas da Marvel. Ela tem o poder de controlar a tempestade e pode até mesmo vencer alguns inimigos elementares, dependendo do elemento que eles utilizam, e possui. O Ciclope, outro membro conhecido dos X-Men. Ciclope tem o poder de soltar um grande raio laser através dos seus olhos que pode destruir todos os locais. E por fim, o nosso queridíssimo Homem-Aranha, que amplamente virou um herói por acidente por causa de uma aranha radioativa, e ele aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e daí ele passou a combater o crime de todas as maneiras e não se importando com todas as consequências que vêm por aí. Agora, sobre os heróis da DC, amplamente também possuem diversos heróis icônicos e poderosos, muitos deles se tornam grandes ícones culturais, como por exemplo o Superman, que amplamente foi o primeiro super-herói da DC, que possui o poder de voar, possui super força, velocidade, raio laser e sopro congelante, e sendo amplamente o símbolo da esperança. A Mulher Maravilha, sendo talvez a heroína mais conhecida da DC, ela é praticamente uma princesa amazona que também possui um laço dourado, que pode forçar os seus inimigos a falarem a verdade, e também sendo uma grande lutadora. O Flash, sendo o herói mais rápido da DC, ele possui o poder da força de aceleração, onde ele corre bastante rápido, e com ele pode ter a capacidade de voltar no tempo. O Lanterna Verde, por conta dele ter feito um ato de força de vontade, ele recebeu um anel verde super poderoso vindo de Oa, e com ele se tornou um policial espacial capaz de construir diversos construtos de energia vindo da sua imaginação, além de fazer feitos muito energéticos poderosos com ele. O Cyborg, que tecnicamente é metade homem e metade máquina, e ele possui a capacidade de transformar cada parte do seu corpo em uma arma poderosa capaz de superar seus inimigos, além também de que ele pode hackear sistemas de organizações inimigas. O Aquaman, sendo o rei dos mares, ele tem a capacidade de mergulhar no fundo do mar, pode respirar debaixo d'água, conversar com os animais aquáticos, inclusive de que ele também é metade humano, e por isso que ele age simplesmente como um herói da Liga da Justiça. O Caçador de Marte, vindo de Marte, ele tem o poder de voar, possui super força, pode até mesmo se disfarçar de qualquer pessoa, pode atravessar paredes e possui grandes olhos lasers, e que possui uma fraqueza a ver com o fogo que pode acabar o derretendo ou enfraquecendo. O Asa Noturna, sendo amplamente o primeiro Robin, ele é claramente o membro mais leal da Bat-família e muito bem disciplinado, onde ele é um grande combatente corpo a corpo, acrobata, estrategista e possui 2 bastões de ataque. O Arqueiro Verde, sendo um arqueiro urbano de sua cidade, ele utiliza manobras de acrobata e um arco de alta tecnologia, com flechas explosivas que podem explodir seus inimigos. A Supergirl, sendo a prima do Superman, ela também possui os mesmos poderes dele, incluindo de que ela é muito bondosa e gentil, mas tendo diversas versões alternativas de si, onde ela possui uma personalidade e um temperamento completamente diferente. E por fim, o Batman, sendo talvez o herói mais famoso da DC, Batman, assim como o Homem de Ferro, também não tem superpoderes. Em vez disso, ele é um mestre em artes marciais, sendo também um detetive genial,
possuem uma grande habilidade de inventar seus gadgets de alta tecnologia e também tem a habilidade de criar planos de contingência contra seus inimigos, da mesma forma que ele fez contra a Liga da Justiça. Agora, a parte mais perigosa das duas editoras são os super-vilões. Começando primeiramente com os da Marvel, eles possuem diversos vilões perigosos e poderosos. Dentre eles estão a Hela, que é amplamente uma irmã maligna do Thor. Ela tem o poder de criar um exército de mortos-vivos, além de que ela tem a habilidade de controlar a magia negra e controlar a matéria escura. O Loki, sendo também um irmão maligno do Thor, ele é considerado o deus da trapaça e da maldade e que ele fez feitos absurdos contra o seu próprio irmão, o Carnificina. Sendo talvez o vilão mais mortal do Homem-Aranha, ele é um simbionte carnívoro impiedoso e misericordioso que assusta todo mundo, o Magneto. Sendo o primeiro maior vilão dos X-Men, Magneto tem o poder de controlar coisas metálicas e controlar também a gravidade, o Apocalipse. Sendo talvez o segundo maior vilão dos X-Men, ele possui poderes radioativos e atômicos capazes de destruir uma cidade ou um planeta e que ele amplamente já enfrentou diversos membros dos X-Men devastados, o Duende Verde. Sendo um vilão mais maluco do Homem-Aranha, Duende Verde possui uma vasta gama de bombas explosivas em forma de abóboras e sendo também um dos vilões mais icônicos do Miranha. Sendo o primeiro arqui-inimigo do Capitão América, o Caveira Vermelho é responsável por criar a Hydra, que tem o plano de dominar o mundo e que é amplamente um grande e experiente mercenário militar, o Skrull. Sendo considerado o deus dos simbiontes, Skrull é um deus perverso que quer a dominação universal e que possui a habilidade de se regenerar, embora tendo capacidades invulneráveis, Ultron. Sendo o robô mais avançado da Marvel e criação de Tony Stark, Ultron é o robô de combate tecnologicamente avançado que possui habilidades semelhantes do Homem de Ferro e mesmo que embora eles podem ser destruídos e ele renasce em outro corpo, o Doutor Destino. Sendo o maior inimigo do Quarteto Fantástico, Doutor Destino também é uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel e tem o poder de absorver matérias metálicas e energéticas intergalácticas, Thanos. Sendo também conhecido como Titã Louco, Thanos é um ser alienígena responsável por destruir metade do universo com as joias do infinito, até que depois isso foi impedido pelos Vingadores na sua saga de quadrinhos e que ele amplamente é um ser maníaco. E por fim, Galactus. Talvez o maior vilão do universo Marvel, Galactus é um ser gigantesco e colossal que é responsável por ser o devorador de mundos e que quando ele devora um mundo, ele fica cada vez mais forte e mais faminto. Agora sobre os vilões da DC, sendo talvez os mais perigosos do que os da Marvel, a DC possui uma quantidade imensa de vilões, entre eles estão o Coringa. Sendo o vilão mais mortal do Batman, Coringa é considerado como o palhaço príncipe do crime por fazer muitos atos de homicida e de planos malucos de risadinhas, o Anti-Monitor. Sendo o vilão principal da Crise das Infinitas Terras, ele é responsável pela morte de muitos heróis, o Bane. Sendo o vilão mais brutal do Batman, Bane é realmente perigoso por causa de sua força bruta e inteligência estratégica, na qual é quase superior ao Batman, o Exterminador. Sendo um vilão com habilidades mercenárias, ninjas, assassinas e militares, isso acaba tornando ele um dos vilões mais letais e inteligentes da DC, a Mulher Leopardo. Sendo a maior arqui-inimiga da Mulher Maravilha, a Mulher Leopardo tem a habilidade de leopardo fatais que podem prejudicar o seu adversário, o Arraia Negra. Sendo o arqui-inimigo do Aquaman, o Arraia Negra é um humano normal com uma armadura de alta tecnologia, capaz de respirar debaixo d'água e tendo grandes habilidades sobre-humanas, o Flash Reverso. Sendo uma versão distorcida do Flash original, ele também possui o poder da força de aceleração, mas que usa ele para propósitos malignos e bem homicidas, o Parallax. Sendo a personificação do medo da tropa dos Lanternas Amarelos, Parallax é responsável pela destruição de muitos Lanternas Verdes e que ele causa medo no multiverso DC inteiro e em outros seres,
o Lex Luthor. Sendo o maior arqui-inimigo do Superman, o Lex Luthor ele possui uma inteligência leviatesca, onde ele constrói diversos tipos de alta tecnologia e acessórios para derrotar o Superman. O Apocalipse, sendo também o maior inimigo do Superman em caso de força bruta, Apocalipse possui uma força e resistência muito acima da média, que foram até mesmo capazes de matar o Superman, mas que amplamente ele também pode ser vencido. O Brainiac, sendo também um robô de inteligência artificial muito avançado, Brainiac é conhecido por ser um colecionador de mundos, onde ele colhe todos os mundos que ele encontra e os guarda como na sua coleção. E por fim o Darkseid. Talvez o maior vilão do universo DC seja esse, por conta dele ser o responsável por ser o destruidor de muitos mundos e dele ser o líder supremo do planeta Apocalipse, que é um planeta extremamente radioativo e muito doloroso para seres vivos. Agora, a parte mais icônica daqui são praticamente as sagas mais icônicas e importantes das duas editoras que faziam parte da coleção de quadrinhos e que revolucionaram as duas editoras. Começando primeiramente com os da Marvel, que inclusive ela possui muitas sagas, temos no caso Guerras Secretas. Existem duas versões diferentes. A original de 1984 foi o primeiro grande crossover, onde o Beyonder colocou heróis e vilões para lutar no mundo da batalha. Já a versão de 2015, escrita por Jonathan Hickman, é uma obra-prima à época que destruiu o multiverso e o reconstruiu, unificando o universo Marvel e o universo Ultimate. Hulk Imortal, uma história em quadrinhos que explora ainda mais a vida do Hulk e que mostra diversas brutalidades e guerras que ele passou ao longo dos anos e que mostra ainda mais a sua paciência com outros seres humanos e coisa parecida. A saga da Fênix Negra. Considerado o arco definitivo dos X-Men, ele explora a ascensão e a queda de Jean Grey ao se aproximar por uma força cósmica chamada Fênix Negra. O impacto emocional e a busca de destruição mudaram a forma de Jean e forçou os X-Men a trabalhar em equipe para salvar ela dessa entidade. O Quarteto Fantástico Trilogia de Galactus é uma trilogia de quadrinhos que unifica a invasão de Galactus ao mundo, o que também traz o Surfista Prateado, que no início tenta ajudar o seu mestre, mas depois ele é confrontado pelo Quarteto Fantástico e vira herói. A Dinastia M é uma história que, após a Feiticeira Escarlate perder o controle, ela acabou distorcendo a realidade, onde os mutantes reinaram sobre a Terra, onde ela também falou a frase icônica "nada de mutantes", e é quando os X-Men se uniram com outros heróis para tentar detê-la. A Invasão Skrull é uma saga de quadrinhos onde uma raça alienígena chamada Skrull acaba invadindo a Terra e, para tentar dominá-la, os Skrulls acabam se disfarçando de Vingadores, não só fisicamente, mas também poderosamente e emocionalmente, os Novos Vingadores. Esse arco surgiu após o desaparecimento dos Vingadores e quando outros heróis solitários da Terra decidiram se unir como uma nova equipe dos Vingadores. Guerra Civil. Esse conflito aconteceu após o destreinamento de super-humanos, onde foi dividido em duas organizações, uma liderada pelo Capitão América e outra pelo Homem de Ferro, onde eles até mesmo se enfrentaram em caso de melhorar essa circuncisão dos super-humanos no mundo inteiro. E a Saga do Infinito, que, diferente como aconteceu no filme, na história Thanos tenta impressionar uma entidade chamada Senhora Morte, e aí como não dá certo, ele acaba ficando enlouquecendo e com isso ele tenta destruir metade do universo, mas os Vingadores conseguem impedi-lo. Agora sobre a parte da DC, a DC também possui diversas sagas icônicas, incluindo muitas que fizeram parte da infância de muitos. Dentre elas estão a Sociedade da Justiça. Sendo um protótipo da Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça foi um quadrinho que uniu os heróis originais da DC e com isso acabou despertando o interesse de heróis unidos ao longo do tempo. Hora Zero, sendo uma saga que, após Aljoda ser possuído por Parallax, os membros da Liga da Justiça e a tropa dos Lanternas Verdes decidiram unir forças para enfrentá-lo. Crise Infinita é uma saga que, após o Lex Luthor de um outro universo tentar dominar o multiverso,
Superman chama diversos heróis da sua terra para tentar impedir que esse Lex Luthor domine o multiverso inteiro, que também exige a inclusão do Superboy Prime, Superman entre a foice e o martelo. É uma história de como seria se Superman criasse na Rússia soviética em vez dos Estados Unidos, e que foi lá que a sua vida mudou completamente. Batman Silêncio. É uma história que após Batman descobrir um novo arqui-inimigo, ele decide precisar de ajuda contra esse inimigo poderoso, Crise nas Infinitas Terras. É uma história até que o Anti-Monitor acaba exigindo um confronto com a Liga da Justiça, acaba causando a morte da Supergirl e o Flash, e depois acaba surgindo a fusão do multiverso em um único universo inteiro. Invasão. É uma saga onde, após eles receberem um ataque de uma raça alienígena, eles decidiram unir forças com outros heróis para impedir esse cara. A Queda do Morcego. É uma das sagas mais icônicas do Batman, que após Bane quebrar as costas do Batman, ele acaba ficando paralisado e decide achar um substituto para assumir o manto do morcego, que no qual não dá muito certo, então ele volta a agir. Ponto de Ignição. É uma saga que após o Flash tentar voltar no tempo para salvar a sua mãe, ele acabou alterando a realidade do universo original, onde acabou mudando completamente a vida dos personagens e acabou causando uma guerra entre Mulher Maravilha e Aquaman. Superman, o Legado das Estrelas. É uma história que faz o Superman entender ainda mais a humanidade, os segredos de sua mãe e sua rivalidade de infância com o Lex Luthor. Superman, o Reino do Amanhã. É uma história que os heróis clássicos acabam se aposentando e são substituídos por vigilantes violentos e sem ética. Sendo assim, o Superman decidiu agir tentando impedir essa catástrofe e descobre seus novos poderes. Batman, a Torre de Abel. É uma história que após a Liga da Justiça acabar se corrompendo pelo mal, Batman cria planos de contingência contra cada membro da Liga e consegue vencê-los de uma única só vez sem hesitar, mostrando que Batman é um ser muito inteligente e imparável. A Morte do Superman. É uma saga que após o Superman tentar enfrentar o Apocalipse em Metrópolis, ele acaba tendo um combate brutal com ele e acaba morrendo, mas depois ressurge. E por fim, a Saga das Trevas Eternas. É uma saga que após o Darkseid possuir 3 seres poderosos, Superman forma seu próprio exército para tentar impedir essa catástrofe e salvar o mundo das trevas. Agora a parte mais analítica do vídeo é onde resumimos as diferenças entre a Marvel e a DC, começando primeiramente com a Marvel através com seus personagens. Os personagens daqui são muito mais humanos em caso de suas falhas ou de problemas cotidianos, como por exemplo, o Homem-Aranha tem dificuldades em pagar o aluguel, o Capitão América, após sofrer muitos anos vivendo congelado e após ser restaurado, ele tem dificuldades em acostumar com o século XXI, o Homem de Ferro que tem dificuldades científicas e que ele luta contra o álcool e também contra o ego, o Hulk tenta achar alguma cura para ele não se transformar toda hora e que ele tenta controlar a sua raiva, e os X-Men sofrem muito preconceito, seja preconceito político ou social. Agora sobre os cenários, a Marvel prefere mais focar no mundo real, e na maioria das vezes as histórias se passam em Nova York, onde isso reforça a ideia que eles vivem no nosso mundo, e onde também vive o Homem-Aranha, o Capitão América e o Homem de Ferro. Agora falando como a origem dos poderes. Na Marvel, o poder muitas vezes é visto como um fardo, uma responsabilidade pesada que o herói não pediu, como a radiação gama do Hulk, que o transforma em um monstro, a picada da aranha radioativa que após picar o Peter acabou dando poderes de aranha para ele, e o gene mutante, que é o poder dos X-Men e que deu dificuldades para eles poderem fazer coisas de herói. Agora indo para a DC, ela também possui grandes diferenças dela com a Marvel, começando primeiramente com os personagens. Os personagens da DC, principalmente os heróis, são vistos como seres míticos quase divinos, sendo símbolos da perfeição a serem alcançados, como por exemplo Superman, que simboliza a justiça, esperança, o valor e a honra,
A Mulher Maravilha por ser o símbolo da feminilidade mais guerreira, onde ela age certamente como uma princesa guerreira, e o Flash, que personifica a velocidade e a eletricidade. Agora, indo para os cenários, a DC simplesmente foca mais em cidades fictícias, que funcionam como arquetipos como Metrópolis, que é a cidade do Superman, e Gotham City, a cidade do Batman, que permitem a cidade sejam uma referência da personalidade de cada herói. E por último, a origem dos seus poderes. Muitas vezes os heróis da DC nascem com eles como dons ou os recebem por destino, seja por algum ser celestial ou um ser físico, eles recebem isso como uma tarefa muito sagrada para serem heróis. E como último contexto do vídeo, vamos analisar as milhas que a Marvel e a DC deram certo além dos seus quadrinhos, que ainda por cima são muito boas. Começando com a Marvel, a partir de suas animações, temos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, que totalizou 52 episódios divididos em 2 temporadas e que é considerado a melhor série animada dos Vingadores. A série animada do Homem-Aranha dos anos 90, que totalizou 62 episódios divididos em 6 temporadas e que é considerado por muitos até os dias de hoje a melhor série animada do Homem-Aranha. Uma outra série dele chamada O Espetacular Homem-Aranha, que também teve 2 temporadas e que também é a melhor série do Cabeça de Teia. Em seguida, os X-Men dos anos 90, que totalizou 4 temporadas e que é sem sombra de dúvidas uma série animada muito aclamada dos X-Men. E por fim, X-Men Evolution, que é considerado também a melhor série animada dos X-Men dos anos 2000, onde acompanha uma versão mais jovem dos personagens e de alguns mais velhos. Sobre os jogos, a Marvel também tem diversos jogos de videogame, mas acredito que o mais famoso dentre eles é o Marvel's Spider-Man, por causa de sua jogabilidade, história, estilo estratégico, ainda por cima que é o jogo do Cabeça de Teia. Agora, a parte dos filmes, a Marvel possui diversos filmes e já domina esse título, tanto em quantidade quanto em qualidade, onde também adapta cada parte ou saga dos quadrinhos. E sobre as séries que são associadas aos filmes, possuem no caso um total 10 séries live action e que ainda por cima são muito boas também. Agora a parte da DC, no caso dos filmes, ela também possui alguns filmes incríveis, porém não quantidades como o da Marvel, e é claro que o melhor deles é a saga trilógica do Batman. Em seguida, a parte dos jogos, nós temos também diversos jogos da DC, mas é claro que o melhor deles é a saga do Batman Arkham, por causa de sua história, jogabilidade e desempenho, e que empata com o Homem-Aranha. Agora, em parte das animações, a DC já domina em quadro de qualidade. Em primeiro, nós temos a série animada do Batman dos anos 90, que é muito aclamada pelos fãs. E junto com ele, uma série animada do Superman dos anos 90, que também é muito boa. E depois deles vem a série animada da Liga da Justiça de 2000, que acompanha as séries da Liga da Justiça, dentre alguns membros icônicos da Liga, incluindo alguns diferentes. E sua continuação, Liga da Justiça Sem Limites, onde acrescenta novos membros e apresenta novas aventuras e ameaças da equipe. Em seguida, os Jovens Titãs, que acompanha uma das equipes mais icônicas da DC, os Jovens Titãs, por serem heróis jovens que trabalham em equipe e acabam enfrentando ameaças puras sozinhos. Depois vem o Batman do Futuro, que acompanha Batman em um futuro alternativo que agora dá o seu manto a um jovem chamado Terry McGuinness, onde ele vira o novo Batman. E por fim, o Super Choque, que acompanha um jovem garoto negro que, após receber poderes elétricos, ele decide virar um herói de rua para combater o crime e salvar pessoas inocentes. E para finalizar, nós temos também as séries da DC, que inclusive tem muitas delas que são muito boas e muitas também não são tão boas assim. E é aqui que acaba o nosso vídeo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou,
Deixem seu like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, compartilhem e deixem aí nos comentários se você é da Marvel, da DC ou das duas. Para mim tanto faz. Eu apoio as duas mesmo assim. Também peço que vocês me sigam nas outras redes sociais e, é claro, ajudem bastante o meu canal e divulguem ele para os outros, para fazer meu canal crescer bastante. É isso, até mais e fui.